Uau! Nesse vídeo eu quero abordar um tema interessante que hoje exatamente eu levantei buscando me aprofundar mais sobre esse assunto, buscando me inteirar mais sobre a realidade do que significa vivermos em vibração. E hoje eu pude observar que tentei me deslocar de um local para outro e me afastar de pessoas que posteriormente teriam uma vibração negativa. E o que é que aconteceu? Na viagem eu já pude ter contato com pessoas e comecei a observar, porque quando você está pesquisando sobre um tema, é natural que o universo te conduza a esse tema, a essa frequência com mais rapidez. O que é que ocorre? Eu viajei acompanhado de 4 pessoas e pude perceber que a corrente vibratória dessas pessoas eram totalmente negativas, ou seja, o diálogo dessas pessoas entre si, elas falavam sobre roubo, sobre violência, sobre um mundo perigoso. E isso me deixa entender o seguinte, que é muito interessante a corrente vibracional que você exerce no seu dia a dia, a forma que você coloca o teu pensamento diante das situações e diante dos acontecimentos. Nós somos seres humanos, o nosso corpo, na sua maior parte, é formado por água, né? A água, ela tem partículas, tem moléculas, tem substâncias que até nós mesmos desconhecemos dentro do nosso corpo. Mas tudo isso precisa de energia para que sobreviva. As nossas moléculas, elas precisam de energia, ou seja, de vibração. O ser humano, ele é movido por energia. A maior prova que eu tenho para te falar sobre isso é sobre a energia elétrica, a eletricidade. Ela é produzida de água. A água chega em sua casa na forma de eletricidade. Nós, seres humanos, somos um corpo, na sua maioria de água, mas que somos levados a cada dia pela questão da eletricidade. Então, o que significa tudo isso? Nós temos que estar cercado de pessoas que têm uma vibração positiva. Se você caminha sempre ao lado de pessoas que têm pensamentos negativos, essas pessoas são doentes, essas pessoas são desempregadas. É natural que você vá absorver a vibração dessas pessoas. A própria lei da atração descreve que semelhante atrai semelhante. Por quê? Vibração atrai vibração. Quando você está pensando em coisas boas, você tem um sentimento de coisas boas. A ciência tem descoberto ao longo do tempo, a neurociência principalmente, que quando você pensa, você sente. Quando você sente, você age. Então, quando você pensa em coisas positivas, o seu corpo é levado a realizar coisas positivas. Quando você pensa em coisas negativas, o seu corpo é conduzido a pensar e a ter um sentimento negativo. Então, tudo no mundo se resume em vibração. Quando as coisas estão dando errado na sua vida, é porque você está vibrando numa frequência errada, numa frequência negativa. O que é que você tem que fazer? Você tem que mudar os teus hábitos, os teus costumes e principalmente a sua maneira de pensar. Quando você pensa certo, você age certo. Se você pensa errado, você só age errado. Tudo que existe no mundo surgiu primeiro de um pensamento. E todo pensamento é uma força de vibração, é uma cadeia de vibração, onde tuas moléculas, elas começam a sentir um desejo ardente de realização, e através desse desejo ardente de realização, você começa a conquistar uma visão produtiva, e essa visão produtiva te impulsiona a ações, e essas ações vão te conduzir àquilo que a tua mente co-criou. Tudo que existe no universo físico foi criado primeiro no universo mental. E é fundamental que você entenda, a sua doença foi criada primeiro na sua mente. A sua pobreza, a sua escassez, a sua miséria, a sua vida com dificuldade, o seu casamento ruim foi criado dentro do seu pensamento. Aquilo que você espera é aquilo que você vai colher, independente de onde você esteja, Nova York, Miami, Dubai, França, Brasil. A crise está dentro de você, não fora de você. O homem não pode consertar o mundo se primeiro ele não conserta o seu pensamento, se primeiro ele não reformula a sua forma de entender e de ver o mundo. Quando você passa a ver o mundo com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais felicidade, o mundo vai te trazer mais entusiasmo, mais felicidade.
Os nossos pensamentos, eles funcionam como se fosse uma árvore. E toda árvore que produz bom fruto é porque as raízes, elas estão fixas e são adubadas. Se você não está produzindo bom fruto, verifique, você tem que começar a eliminar os galhos negativos, eliminar as raízes que estão fazendo com que você tenha sempre uma energia, um fluxo negativo, para que você comece a pensar em coisas boas e você comece a vivenciar as coisas boas na tua vida. Pensamento positivo atrai coisas positivas. Pensamentos negativos, pessoas negativas atraem somente coisas negativas. Ubuntu, Let Make Money, sucesso sempre, time money, porque viver é uma experiência fantástica. Uau!